Eles são a resposta pra fome, eles são um revólver que aponta. Vocês são a resposta porque tatuagem tem no morro, morre não desconta. Vocês são o meu medo na noite, vocês são mentira bem contada. Vocês são a porrada do sistema que vem mãe sofrendo e faz virar piada, porra. Oi gente, boa tarde, nós somos a turma do segundo RH e a gente vai fazer uma entrevista aqui com o professor Marião. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, nós separamos 4 perguntas sobre o nosso tema, que é o racismo, e aí o professor vai dar a perspectiva dele sobre essas perguntas. Bom, professor, primeira pergunta. Você acha que o Brasil é um país racista e por quê? Eu não acho, tenho certeza. É só nós observarmos as estatísticas, né? Todo e qualquer tipo de pesquisa, seja ela social ou econômica, nós vemos a população negra numa condição inferior. Então, o maior número de jovens mortos pela polícia são jovens negros. Violência contra a mulher negra. Violência obstetrícia, mulher negra. Maior número de pessoas em condição de encarceramento, população negra. Quando eu falo negro, estou dizendo, segundo que nem o IBGE, que são pretos e pardos, né? Então, menor número de pessoas que moram em condições vulneráveis, pessoas negras. Então, não tem como não dizer que o país seja um país não racista. Exatamente. A segunda pergunta é: você já presenciou ou sofreu situações de preconceito por causa da sua pele e como que foi? A minha vida toda foi conduzida em situações de racismo. Quando eu vou citar um, tá? Para não ficar longo. Uma colega, eu morava numa rua em que eu era a única criança negra. E eu não eu não passava da garagem das casas. Só uma família que me recebia. Naquela época tinha aquele café da tarde, né? Café com leite, bolo, essas coisas todas. Então tinha uma única família, que era a família do Fernando, que me recebia, que eu entrava para dentro da casa, na copa, na sala, né? Com uma convivência normal. E uma vez, um fato, a gente estava brincando, né? Moleque é chato pra caramba, a gente estava perturbando 2 colegas, inclusive uma delas era a irmã do Fernando, a Márcia. E aí a gente tava perturbando, enchendo e tal, eu e o Cebola, e uma das meninas, ela ficou assim, né? Xingou o Cebola, e na hora de me xingar, ela ficou procurando uma palavra. E se você é seu, até o fim que ela chegou e falou assim, seu crioulo. E aí eu fiquei meio... Deu uma baixada de bola e falei assim, mas eu sou crioulo mesmo. Então, é um desses casos. É muito triste essa situação, né? A terceira pergunta é: o que você acha que precisa mudar para a sociedade, que a sociedade precisa mudar para que o racismo diminua? As pessoas precisam estar mais abertas ao diálogo, à compreensão e ao respeito. E aí a gente precisa, né, de aliados, né, na luta antirracista. Né, porque não basta apenas você ser contra o racismo, você também precisa ser antirracista. E aí os aliados podem vir de onde vierem. Né? Então, é isso. Eu penso que tem que ter diálogo, compreensão, políticas públicas, porque as pessoas não entendem, né? Que quanto menos vulnerabilidade tiver na sociedade, melhor é para a economia, melhor é para a segurança pública, vai melhorar todos os índices econômicos do Brasil. Quanto mais gente estiver incluída no sistema de trabalho, na educação superior, vai melhorar a condição de trabalho, vai melhorar os salários, porque enquanto a gente tiver
da forma que a gente está, os salários vão continuar sendo pequenos, vão ficar sendo achatados. Se a indústria, se o Brasil não investir em indústria, na sua industrialização, como era antigamente, nós vamos continuar tendo esses índices aí de violência e é isso. E para finalizarmos, a quarta pergunta é: o que cada um de nós podemos fazer nesse cotidiano para combater o racismo? Compreender as diferenças, compreender e respeitar as diferenças e, acima de tudo, combatê-las. A gente vai cometer erros, né, que é natural. A gente vai errar em algumas falas, que é natural. Mas a gente não pode esquecer do histórico das pessoas, né? Daquilo que essas pessoas já produziram, daquilo que essas pessoas já promoveram em relação a essas questões sociais que ainda travam a evolução do Brasil, né? Então a gente precisa disso, precisa de mais pessoas com esse espírito de luta. A gente precisa e depende muito da juventude. A juventude, vocês é que vão estar à frente do país, e vocês precisam quebrar esses preconceitos e, acima de tudo, promoverem o respeito em relação às diferenças. É isso. Bom, gente, essa foi nossa entrevista com o professor Marião e eu quero agradecer, tá bom, professor? Agora a gente veio entrevistar o nosso coordenador William e a primeira pergunta vai ser: você acha que o Brasil é um país racista e por quê? Eu acho que de certa forma é e de certa forma não. Porque por mais que ainda tenhamos um pouco da ideologia africana no nosso meio, indígena no nosso meio, um pouco da cultura americana também no nosso meio, tem a questão muito da ideologia europeia, que ainda infelizmente é muito alarmada dentro da nossa sociedade, que infelizmente faz com que a maioria das pessoas negras sofram muito com assédio, racismo, principalmente a questão do tom de pele. E muitas vezes entrando em shopping a gente é muito julgado só por entrar no shopping, muitas vezes é seguido por um tipo de segurança, às vezes em mercados as mesmas coisas. Então assim, acredito que o Brasil é e não é, porque por mais que tenha a quantidade de pessoas que tem a quantidade de pessoas também que não é, e o que acaba acarretando infelizmente muitos problemas que a gente tem hoje na sociedade. Agora a gente tá aqui com o Henrico, mais conhecido como Matuê. Oi, gente, tudo bom? Bom, a nossa pergunta para ele é: o que você acha que a gente pode fazer no nosso cotidiano para combater o racismo? Bom, querendo ou não, ainda com o avanço da sociedade aí, o racismo ele ainda é muito enraizado desde a criação, querendo ou não, das pessoas, está muito enraizado na sociedade. Então, acho que campanha nos lugares mais públicos, como escola, esses lugares, campanha de conscientização para combater esse racismo que está na sociedade, eu acho que é muito bom, muito válido. Bom, gente, agora a gente tá aqui com a nossa amiga Pri. Oi, gente. E a pergunta para ela vai ser: você já presenciou ou sofreu alguma situação de preconceito por conta da sua pele? Como que foi? Sim, eu já presenciei e já vi vários casos. E comigo eu era bem novinha, na verdade, eu tava no 3º ano do fundamental. E aí uma menina que inclusive era da mesma cor que eu e tinha o cabelo crespo igualzinho o meu, olhou pra mim, começou a dar risada e falou assim: nossa, seu cabelo de bucha. E pra mim foi tipo assim, um baque. E aí eu fiquei bastante tempo sem ir pra escola porque aquilo me afetou muito, porque o meu cabelo é algo que mexe muito com a minha autoestima. Então, me deixou bem abalada e é isso. Aqui com a Giovana, de Primeiro Meca, nossa... como que fala? Primeirete, né? E, bom, a nossa pergunta pra ela é: você acha que o Brasil, ele é um país racista e por quê? Eu acho que é um país racista, porque eu sou a prova viva disso. Eu sou negra, né? Eu acho. E eu já sofri muito racismo, infelizmente. Na escola, trabalho, rua, até dos próprios amigos, né? Mas isso aí a gente releva, é só a gente fazer igual. Brincadeira. Mas é isso, eu acho que existe sim. E às vezes tá no nosso meio e a gente fecha os olhos.
gente, agora a gente tá aqui com o Miguel, de Segundo Meca. Bom, a pergunta pra ele é, você já sofreu algum tipo de preconceito e como que foi essa situação? Bem, eu sofri principalmente em jogos, que quando eu era pequeno, eu sempre saía para jogar em diversos campos. Aí a maioria, que era sempre alguém gritando ou chamando de neguinho, que era a maioria, e foi isso. A gente tá aqui com o Gustavo, de Terceiro Meca. Oi, gente, sou o Gustavo. E também com o Miguel, de Terceiro Meca. Oi, gente. A pergunta pra eles é, vocês acham que o Brasil é um país racista e por quê? Eu acho que com certeza o Brasil é um país muito racista e, tipo assim, eu acho que é algo já geracional, tipo assim, não é só hoje, não é na última década, é algo que vem de várias e várias gerações e eu acho que tá, assim, melhorando com o tempo, né? Mas ainda precisa de muita coisa pra estar do jeito que a gente precisa, né? Tipo assim, de um jeito que fique confortável para as pessoas negras, principalmente, e para toda a sociedade. Obrigada, e você? Creio que o Brasil é um país muito racista por conta de antepassados nossos que são europeus e tal, então a gente leva muito do que eles pensam dentro de casa, né? Por conta dos nossos avós e tal, serem de outros países, né? Levar isso da cultura deles, que claramente eles não têm, eles não são um país que são colonizador, ou seja, lá não tinha escravos negros e tal, e aqui a gente teve muito. A mesma cultura. E creio que também vem melhorando, muito por contas de campanha, causa social. Acho que um bom exemplo disso é o próprio Vinícius, que joga na Espanha e vem vários jogos sofrendo racismo e tal, e acho que no Brasil ele é o principal líder dessa campanha contra o racismo. Então, acho que para continuar sendo uma coisa confortável e tal, creio que as escolas também podem ajudar nisso, fazer campanhas contra o antirracismo e tal, levar disso desde quando a gente é criança até o próprio terceirão, que é eu e o Gustavo. Deixa eu completar também. Tipo assim, esse caso do Vinícius que ele tá falando, do Vini Júnior, tipo assim, ele é só um dos casos, um dos muitos casos que tem, mas é igual ele falou. Tipo assim, uma cultura diferente, às vezes eles nem veem isso como um crime, como algo errado. Tipo assim, em muitos países, como na Espanha, por exemplo, quando vê o Vini, por exemplo, tipo assim, tem muita inveja, muita coisa, e aí eles acabam fazendo isso como se fosse uma zoeira qualquer. Tipo, na Argentina mesmo, muita gente não vê isso como racismo, vê isso como brincadeira e acha que é normal, entendeu? Então, tipo assim, isso já tá na mente de muitas pessoas que acaba trazendo pra cá pro Brasil e vai ficando de geração em geração, passando isso. E para completar também esse caso do Vinícius, a primeira pessoa presa na Espanha por racismo foi por conta do Vinícius. Então, é por isso que é muito importante a gente também valorizar o que o Vinícius faz e levar isso para todos os lugares, né? Não só no Brasil, mas para todos os lugares do mundo. A gente tá aqui com o Vidal, de Segundo RH. Tudo bom, gente? E o Caio, de Segundo RH. Tudo bom, gente? Bom, a primeira pergunta é se eles acham que o Brasil ele é um país racista e por quê? Eu acho que o Brasil é um país racista sim, por causa que o racismo é uma coisa que você desenvolve conforme sua idade vai aumentando e tudo. É uma coisa que vai de família para família, essa passada de geração em geração. Se seu avô é racista, você vai ser racista, se seu pai é racista, você vai ser racista. Consequentemente, se sua família inteira é racista, você também vai ser racista. Se você não for, é só mais uma exceção. E você? Então, concordando com ele, parça, seguindo essa lógica, por exemplo, a gente pode citar uma religião. Muitas famílias brasileiras são da mesma religião e tem até medo de frequentar outras por conta de suas famílias. Então acho que segue até um pouco dessa lógica. E vocês já sofreram algum tipo de situação? E como que foi? Já assim, teve uma vez que eu tava no Bourbon, aí é real, tá contar. Teve uma vez que eu tava no Bourbon, eu tava subindo uma escada rolante lá, que é aquelas lá que não é tipo que a gente vai pisando, sabe? É que só vai acompanhando. Aí tinha um casal de idoso lá do meu lado, bem com as roupinhas chicona. Tava eu e meu amigo do lado do outro, o idoso foi, ele passou um pouquinho, ele olhou pra trás, me olhou de cima a baixo e subiu uns 5 degraus pra cima, se distanciando de mim e do meu amigo que tava do lado. Na hora foi um negócio que nunca tinha acontecido comigo e eu achei tipo, caralho, não sabia que existia.
E você? Então, foi uma época em que eu era mais criança, assim, né? Eu era ainda uma criança e eu tinha ido no mercado comprar bolo, porque a minha mãe ia fazer, né? Aí, tipo assim, eu entrei lá no mercado e o segurança desse mercado, um homem branco, começou a meio que me seguir, dar umas olhadas feias, tá ligado? E tipo assim, na hora eu tipo assim, eu achei meio estranho, só que aí depois quando eu cresci mais, que eu fui pegando essa maldade, tá ligado? Deu pra ver que o que ele fez foi um ato, tipo assim, racista, até por isso, preconceituoso, até porque nessa hora eu fiquei, tipo assim, meio desconfortável e até triste, assim, né? Querendo dizer. Até o fim que ela chegou e falou assim, seu crioulo. Muitas vezes entrando em shopping, a gente é muito julgado só por entrar no shopping. Na hora foi um negócio que nunca tinha acontecido comigo e eu achei, tipo, caralho, não sabia que existia. Eu fiquei bastante tempo sem ir pra escola porque aquilo me afetou muito. Eu acho que é um país racista, porque eu sou a prova viva disso. Eu sou negra, né? Era sempre alguém gritando ou chamando de neguinho. Homem branco começou a meio que me seguir, dar umas olhadas feias, tá ligado? Eu era bem novinha, na verdade, eu tava no 3º ano do fundamental. Eu morava numa rua em que eu era a única criança negra. Sim, não é só hoje, não é na última década, é algo que vem de várias e várias gerações. Está muito enraizado na sociedade. Olhou de cima a baixo e subiu uns 5 degraus pra cima, se distanciando de mim e do meu amigo que tava do lado. E eu já sofri muito racismo, infelizmente. Então, o maior número de jovens mortos pela polícia são jovens negros.